sétimo ano, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de redação e hoje nós vamos falar sobre as vozes do narrador. Acompanhe aqui na tela. Primeiro, o que é foco narrativo? O foco narrativo é o ponto de vista que o narrador assume no desenvolvimento da história. Isso pode ser através do narrador personagem ou através de um narrador observador. Gente, o autor escreve o seu texto, mas é pela voz do narrador que o leitor vai ter contato com a narrativa. E isso pode acontecer de duas maneiras: narrador observador ou narrador personagem. Se numa atividade eu perguntar a vocês qual é o foco narrativo do texto, vocês vão me dizer o quê? Se o narrador ele é observador ou se o narrador é personagem, ok? Bom, o narrador observador narra os fatos em terceira pessoa, tem conhecimento do que ocorre em tempos e espaços da narrativa e com os pensamentos e emoções dos personagens. Ou seja, o narrador observador ele não participa da história, mas ele sabe tudo o que acontece ali. A gente também tem o narrador onisciente intruso. É aquele narrador que abre mão de seu papel condutor da história e em determinados momentos vai dialogar, ele vai conversar com o leitor. Normalmente a gente vai encontrar isso em narrativas literárias. Vamos ver então um exemplo de texto com narrador observador. A Ovelha Negra, eu vou ler para vocês, acompanhem. Havia um país onde todos eram ladrões. À noite, cada habitante saía com a gásua e a lanterna e ia arrombar a casa de um vizinho. Voltava de madrugada carregando e encontrava sua casa roubada. E assim todos viviam em paz e sem prejuízo, pois um roubava o outro, e este um terceiro, e assim por diante, até que se chegava ao último, que roubava o primeiro. Quais são as marcas aqui de um narrador observador? Primeiro, quem está narrando aqui não está participando da história e os termos em terceira pessoa. Então, havia um país, havia está em terceira pessoa. Deixa eu ver outro aqui. Voltava está em terceira pessoa. Viviam também. Então, aqui são as marcas escritas, né, as marcas textuais de um narrador observador. Então, é a partir da leitura de um texto que você vai identificar se o narrador é observador ou se o narrador é personagem. E por falar em narrador personagem, vamos então. O narrador personagem é aquele que participa do enredo. Então, nesse caso é utilizado a primeira pessoa, tá? O ponto de vista desse narrador é mais limitado que o do narrador onisciente, pois ele só tem acesso aos fatos em que está envolvido. Ora, se ele está contando uma história e ele participa da história, ele só vai saber ali aquilo que ele está vendo. Tem aí o narrador protagonista. O que é isso? É o narrador que, além de ser personagem, ele é o principal da história. E tem o narrador testemunha, que ele observa os acontecimentos a certa distância. Então, o narrador personagem participa da história, pode ser protagonista quando ele é o principal da história, ou pode ser testemunha quando ele observa os acontecimentos à distância. Vamos então ao exemplo. Texto: que me conste, ainda ninguém relatou seu próprio delírio. Faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Mas por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 e 30 minutos. Vejam só aqui as marcas de um narrador personagem. Eu, minha. Então, são termos que estão na primeira pessoa. Agora vamos às formas de apresentar as falas dos personagens. Pode acontecer aqui de três maneiras: discurso direto, quando as falas são apresentadas como seriam ditas pelos personagens;
Nesse caso aqui, são apresentados sinais de pontuação para marcar as falas. Que sinais são esses? 2 pontos, travessões ou aspas. E pode também haver verbos de cindir inseridos no início, no meio ou no fim das falas. Isso aqui tudo é o discurso direto. Vou já mostrar um exemplo a vocês. Temos também o discurso indireto. As falas são incorporadas ao discurso do próprio narrador, ou seja, o narrador fala pelo personagem. E por último temos o discurso indireto livre. É a utilização das palavras dos personagens sem uso das indicações do discurso direto. Vamos então ao exemplo. Aqui é o primeiro exemplo do discurso direto. Não compreendeu, de repente exclamou. Agora me recordo, o senhor estava com o doutor Nogueira discutindo política. É isso mesmo. Houve uma pausa. O senhor mora na capital? Não, moro no interior. Em Viçosa? É. Eu também, há pouco tempo, mas cidade pequena. Horrível, não é? Bom, nesse caso aqui, as falas dos personagens estão representadas por pontuação. Quais são elas? O travessão. Nós também temos aqui verbos de cindir, ó. Exclamou. A voz do personagem, travessão, e a voz do narrador separada. Percebe? Bom, vamos agora ao exemplo de um discurso indireto, um discurso em que o narrador fala pelo personagem. Rafael estava desejando comer uma pizza e decidiu ligar para a pizzaria. Do outro lado da linha, alguém atendeu e perguntou quem estava falando. Rafael se apresentou e perguntou também com que ele estava falando. Vejam que nesse caso aqui, o narrador falou pelo personagem. E não há 2 pontos, não há travessão, não há aspas, muito menos verbos de cindir, ok? Agora o discurso livre. O discurso livre, gente, como eu disse há pouco tempo. O discurso livre, o personagem ele vai falar, só que a gente não vai encontrar, por exemplo, sinais de pontuação, a gente não vai encontrar travessão nem aspas, porém a fala dele vai estar representada. Esse discurso livre geralmente a gente vai encontrar em textos literários, certo? Então, evitem usar o discurso livre nas redações escolares, em Olimpíadas, a não ser que seja solicitado. Vou ler para vocês. João, fanhoso, fechou os olhos, mal-humorado. A sola dos pés doía. Calo miserável. Qual é a voz do narrador e qual é a voz do personagem? A voz do narrador é essa primeira linha. João, fanhoso, fechou os olhos, mal-humorado. A sola dos pés doía. A voz do personagem é essa aqui, calo miserável. Vejam que não tem travessão, não tem aspas, certo? Não tem aqui o verbo de cindir. Só que a gente entende que aqui, ó, foi o personagem que falou. Porém, não há aqui nenhuma pontuação que represente essa fala, ok? Para finalizar, eu trouxe aqui 2 funções muito importantes do travessão. O travessão serve para introduzir fala de personagens e comentários do narrador. Veja aqui o exemplo. O pai encarou o filho e perguntou: será que estou enganado ou percebo uma ponta de desencanto com a profissão que você escolheu e onde mal começou a atuar? Talvez, admitiu o jovem meio a contragosto. Vejam que o travessão aqui, ó, introduz a fala do personagem. Inclusive, é necessário colocar parágrafo antes desse travessão. E aqui, ó, ele introduz o comentário do narrador. Ele aqui separa a voz do personagem da voz do narrador. E só acontece quando a voz do narrador vem depois da voz do personagem, tá certo? Então, talvez, admitiu o jovem meio a contragosto. A voz do narrador, nesse caso, está depois da voz do personagem. É por isso que eu posso introduzir aqui um travessão. Então, o travessão não serve só para introduzir a fala de um personagem. Ele serve também para introduzir o comentário de um narrador quando este comentário vier depois da fala do personagem. Bom, gente, a nossa aula já acabou. Acessem a plataforma, a atividade já está lá. Até a próxima!